Boa noite, esse é o Conexão ND, aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado. E o meu convidado é o deputado federal Luiz Armando Reis, o Coronel Armando, que será o nosso futuro secretário da Defesa Civil. Boa noite, Coronel. Boa noite, Paulo. Boa noite, os ouvintes e os telespectadores da Conexão. Eu fico muito feliz por o senhor ter aceito o nosso convite. Eu sei que está uma correria, final de mandato, já começa uma nova atividade, uma atividade importante, num momento delicado também. Mas eu queria iniciar lhe fazendo uma pergunta bem direta. O senhor ficou decepcionado de não conseguir se reeleger? O senhor fez um pouco mais de 55 mil votos. E a expectativa é de que o senhor se reelegeria. O que aconteceu? Olha, eu acho que foi uma eleição atípica, mostrou a força do PL, do presidente Bolsonaro. E, assim, eu fiz um trabalho longo e sério ao longo dos 4 anos de mandato, sempre com a mesma coerência, a mesma forma de trabalho, mas eu não sou uma pessoa midiática. E prevaleceu em alguns momentos pessoas com mais mídia que chegaram em mais lugares. Hoje mudou a comunicação, você tem que ter uma grande mídia. Às vezes o teu trabalho não aparece tanto como aqueles que têm grande mídia. E eu realmente, claro, que fiquei decepcionado, fiquei de primeiro suplente, mas isso faz parte da eleição. O voto do eleitor é ele que define dentro dos critérios e assim, hoje a gente fala, eu tenho uma pós em recursos humanos. O votar é contratar uma pessoa para trabalhar para você. Ao contratar, você pega um currículo, você analisa o currículo, vê a vaga, vê as características, faz uma entrevista com a pessoa, vota e pode demitir ele em 3 meses. Mas quando você vota, mesmo o pessoal do RH ou os empresários votam por sugestão. Muita gente vota por sugestão. E não vê currículo, não vê assim, a qualificação que a pessoa tem. E não desmerecendo quem é eleito, mas eu acho que é uma contratação que você não demite. Então tem que procurar pessoas que possam te representar, identidade de pensamento, identidade de valores, coerência, confiança. Então, nesse momento, eu estou fora do plenário, gosto, acho que fiz um bom mandato, isso vai aparecer ainda. E vamos ver agora, eu fui convidado pelo senador Jorginho para assumir a pasta da Secretaria de Defesa Civil, uma área que eu tenho afinidade, já trabalhei nessa área, e vou contribuir a Santa Catarina nessa nova função. O senhor é o primeiro suplente, de repente ele chama alguém, como já chamou, o senhor poderia até assumir na Câmara. O senhor prefere, então, atuar como secretário da Defesa Civil? Olha, nesse primeiro momento, eu sou muito de falar da palavra. Quando eu fui eleito lá em 2018, o pessoal, coronel, o senhor vai ser candidato a prefeito. Eu falei, não me candidatei a prefeito, eu me candidatei a deputado para ajudar o Brasil lá na Câmara dos Deputados. Então, eu não fico dizendo o que eu vou fazer. A minha intenção, pelo menos desses 2 primeiros anos, é trabalhar na Defesa Civil. Já é uma instituição forte do nosso Estado, reconhecida, mas a gente quer contribuir com alguma melhoria, principalmente na prevenção, que é o que salva mais vidas para nós. Então, eu pretendo ficar pelo menos 2 anos, independente de surgir a vaga, pelo menos 2 anos à frente da Defesa Civil. Coronel, antes de eu entrar numa conversa mais diretamente em função do trabalho que o senhor vai executar nesses próximos 2 anos, pelo menos nos próximos 2 anos, eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre o seu mandato, que vai até o dia 1º de fevereiro. O senhor sai antes, né? Porque o senhor assume... Vou ter que assim, tomar posse junto com o Jorginho. A posse é no dia 1º, mas a gente vai ser empossado dia 2. A partir de lá, eu vou ter que me afastar do mandato e aguardar ali e já começar a trabalhar. Não dá para você entrar numa área que eu vou entrar só um mês depois. A gente tem que entrar até antes, fazendo a transição antes. Tá, mas tem uma tal de PEC fura-teto, a PEC do estouro, a PEC da transição. Não faltam nomes para essa PEC, mas também sobra muito dinheiro. São 200 bilhões que vão estar disponíveis para um governo durante 2 anos, segundo o que o Senado determinou. O senhor, qual é o seu posicionamento como deputado? O senhor vai votar na PEC, né? Inclusive, estou retornando hoje para Brasília para participar já do início das votações e minha posição é contrária. A forma como ela foi colocada, sim, nós trabalhamos
dentro de uma LDO, que foi aprovada em julho, para ter uma LOA. E todo mundo tinha conhecimento da LOA. A PEC, ela veio, o principal objetivo é cumprir as promessas de campanha do Lula, que foi, além do Auxílio Brasil, mais R$ 150 para pessoas que têm, e sobrar dinheiro para usar em outras áreas o dinheiro que estaria sendo retirado da LOA. A LOA ia atender, em especial, essa parte. Então, a gente não pode permitir isso, até porque a questão de gestão financeira, o PT tem uma história ruim de gestão financeira, todo mundo sabe da Lava Jato. Você dá liberdade. Uma das missões do Congresso é o controle da execução orçamentária, nós temos que fiscalizar. No momento que você liberar, já no primeiro momento, o PT pode usar, nem definiu anteriormente quem seria o ministro da Fazenda, e definiu depois com o Haddad, como que seria feito o uso, e a gente sabe que a gente tem que ter muito controle. Tem uma eleição próxima em 2024, o recurso pode ser distribuído, a gente viu lá em Brasília como funciona a coisa, então tem que ter um maior controle e o Congresso tem que fazer esse papel de controlar a execução financeira. O Bolsonaro foi super controlado, foi super criticado em momentos difíceis da pandemia. Ele mesmo falou, vamos atacar a pandemia, mas manter a economia em circulação e, graças a Deus, nós vamos entregar um governo, pelo menos de forma muito mais equilibrada do que o PT está falando nessa situação. E eu desconfio de como ele vai conduzir a economia. Então, vamos procurar controlar. O senhor acredita que essa PEC esteja relacionada à eleição de 2024 para a prefeitura? Eu vejo a esquerda muito organizada. Eu garanto que sim. Enquanto eles têm governo, eles procuram aumentar a prefeitura para, lá na frente, fazer uma nova eleição presidencial, contando com a capilaridade das prefeituras. O governo do PT, na gestão Dilma, do primeiro para o segundo, ele caiu de mais de 500 prefeituras para perto de 200, porque ele não conseguiu, assim, demonstrar a credibilidade nas ações. E a gente sabe que isso foi após o impeachment. Era o partido que tinha mais prefeituras e caiu para perto de 200 prefeituras em razão do fracasso do governo. Então, eu acho que agora eles vão estimular e a gente, pela experiência, eu acho que a experiência que a gente tem de ter olhado para a história, o que aconteceu, tem que ficar muito atento para não acontecer de novo essas coisas. E o senhor acha que, de repente, vai passar essa PEC e o jogo foi bem pensado, começou pelo Senado, onde teve apoio, foi um rolo compressor, 60 e tantos votos a favor, e foi para a Câmara. Se a Câmara modificar alguma coisa, volta para o Senado. Sim. Daí o Senado volta como ele quer e acabou ali. Eu acho que não vai ser tão fácil isso aí. E eu acho também, aí vou fazer a crítica, no Senado foi fácil porque nós não temos um Senado efetivamente exercendo o seu papel. Eu acho que tudo que a gente está chegando aqui faltou ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ter uma ação muito mais direta. Os problemas que nós temos no Brasil foi por omissão do Rodrigo Pacheco e de alguns senadores que têm um histórico de corrupção que se aliaram e deixaram o Brasil chegar. É muito mais fácil você começar por onde você tem aliados, do que começar por onde você vai enfrentar pessoas atuando de forma técnica. Mas se a Câmara mudar, por exemplo, se eu vou votar contra, dá uma mudança lá, 1 ano, ao invés do valor de 2 anos, 1 ano, reduz o valor que eles estão solicitando, vai para o Senado. O Senado pode derrubar o que vocês votaram e voltar ao que eles apresentaram e morre ali, né? Nós vamos ter que negociar, isso vai ter que ser negociado. A orientação do PL é contrária à PEC, da tradição dos moldes que elas estão. A gente também segue um partido, nós hoje somos o partido com o maior número de deputados, vai ter 99, não temos ainda, mas vamos ter 99. E dentro, hoje, 53 deputados já votaram contra. Então, eles vão ter que conseguir mais apoio para isso. Mesmo que a gente discorde, eu não acho que vai ser tão simples assim modificar. A imprensa está fazendo um papel de controle, pelo menos algumas emissoras estão fazendo um papel de controle, outras estão só batendo palma, mas não é o caso aqui. Eu queria elogiar a ND, não está batendo palma, está cobrando efetivamente, eu acho que é o papel da imprensa. Eu acho que a imprensa vai ajudar a esclarecer a população, né? Que hoje em dia ela às vezes precisa ser bem informada. Eu acho que com o papel que vocês fazem, a gente vai conseguir informar e haver a cobrança
E o momento também, as manifestações políticas que não acabam, não vão facilitar que as coisas aconteçam do lado do pensamento do PT. Aproveitando isso que o senhor acabou de falar, manifestações políticas. Ontem nós tivemos com cenas de vandalismo, cenas criminosas em Brasília, e que fica difícil de assimilar de que isso tem a ver com pessoas que estão em frente aos quartéis, em frente ao Palácio do Alvorada, pessoas que durante esses 4 anos participaram de eventos pacificamente, ordeiramente, famílias, crianças, idosos, e de repente mudou, de repente resolveram queimar ônibus, queimar automóvel. Como é que o senhor viu aquilo ali que parte da imprensa considera que são ataques de bolsonaristas? Bom, eu considero que, primeiro, é prematuro. Uma coisa que eu gostava na imprensa, ela atuar de forma investigativa. Que a rede social roubou um pouco isso. Não, até o investigativo. Muitas empresas, muitas redes chegaram, nós estamos mandando investigar. Eu não vi uma imprensa das globais mandar investigar as fraudes nas urnas ou possibilidade de fraude. Simplesmente todo mundo aceitou o resultado sem o menor questionamento, que é uma coisa que a imprensa sempre teve um papel de investigar para esclarecer nesse momento. Até que é o papel da imprensa real. Não houve isso. A imprensa deixou de ser investigativa, ela passou a ser cooptada e mais um agente. Para mim, houve uma manipulação das eleições, pode dizer o que for, mas houve manipulação, nem falo só das urnas, mas eu falo da condução como o STF fez e o TSE, o ministro Alexandre de Moraes, fez uma condução parcial. Eu estava na Câmara quando o Rodrigo Pacheco, o Barroso, foi lá e convenceu a mudar as comissões que iam votar a favor do voto com a impressora auditável. Ele foi convencer, saiu e falou, eleição a gente não ganha, a gente toma. É muito aceitar algumas atitudes, como foram dizendo que não tem parcialidade. Ontem, depois da diplomação, foi para uma festa na casa de um advogado lá, o Lula e todos os ministros do STF e do TSE, quer dizer, parece que há um conluio. E isso acho que não deve ter. Então, o nosso judiciário tem que mudar. Nós tentamos, e eu sou um defensor, também sou advogado, estabelecer mandato para os ministros do STF. Não pode ser uma pessoa que fique quase num reinado. Ele toma posse com 35 anos, atendendo lá o requisito da idade, o notório saber jurídico e conduta ilibada, e vai ficar 40 anos ali sem ter sido votado. Então, nós temos que mudar, e é um papel que o Congresso não exerceu, forte, bancar a harmonia entre os poderes. E eu acho que parte dessas manifestações, grande parte, são em razão às ações do TSE e principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que levou a população a se manifestar democraticamente. O que eles fazem é reclamar pensando no futuro. Nós, que às vezes temos já netos, filhos, estamos preocupados com como é que vai ser o país do futuro, olhando para a Venezuela, olhando para a Argentina, olhando para o Chile, para a Colômbia, para o Peru. Então, a gente não pode ignorar o que ocorre ao nosso lado. E a forma das pessoas quererem é verificar isso. A manifestação, simplesmente, embora tenha sido diplomado o Lula, ali no Código da Constituição, no artigo 14, parágrafo 10º, fala que a diplomação pode ser contestada em casos de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Até o momento, a gente não teve acesso ao código-fonte, está tendo que aceitar, mas é uma fragilidade do nosso sistema eleitoral. Quando você vai votar por identidade biométrica e não é reconhecido a sua identidade, em qualquer sessão que você foi, o presidente daquela sessão pode autorizar que alguém vote depois sem ter tido a identidade biométrica. Você espalha isso para todo o Brasil e no período do final das eleições, qualquer um que esteja ali, a gente não sabe a ideologia ou o grau de honestidade da pessoa que está ali, senão ele, por acaso, não vai votar por outras pessoas em rincões desse Brasil, onde não tem fiscalização dos partidos. Tem vários pontos que devem ser reavaliados e repensados. É fragilidade. E não favorece favorece a todos. Né? E o fato, eu fui em várias discussões sobre isso, o fato de você ter sido eleito anteriormente, o Bolsonaro ou outros pelo voto eletrônico, não garante que todos os votos tenham sido contados. A única coisa que garante que o voto tenha sido contado é você ter o resultado auditável.
para garantir. Então, esse argumento, ele ganhou antes, não quer dizer que os votos foram contados. É isso que eu não vejo as pessoas falando disso. O que interessa é saber se os votos foram contados corretamente. E não dar um resultado que, com certeza, não só das urnas, que eu digo que são frágeis pela situação, mas é esse processo em que um mesário ou um presidente de seção lá no interior do Nordeste, eu comandei em Crateús, no Ceará, interior do Ceará, uma área muito mais carente, e, poxa, assim, que as pessoas têm dificuldade, houve grandes mudanças. Fiz segurança das eleições em 2002 no interior do Piauí. Fiz a segurança das eleições. Lá era proibido o transporte de eleitores. Nessa eleição, o STF mudou. Obrigou que houvesse transporte. Quer dizer, qual foi? A própria lei proibia isso. E eu fiscalizei isso em 2002. De repente, esse ano houve o contrário. Então, a gente, quando começa a somar os fatores que acontecem, acaba tendo uma desconfiança. E assim, todo mundo que tem uma capacidade de pensar não vai aceitar. É assim porque eu quero. Isso aqui não é um império e o Darth Vader não vai mandar nesse império. Vai ter que fazer uma guerra das estrelas aqui. Agora, coronel, embora o senhor não tenha sido reeleito, lamentavelmente, tem um Congresso novo a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem. O senhor acredita que esse Congresso vai ser menos omisso, vai ser mais atuante, ou, de repente, quando se entra lá, a contaminação atinge a grande maioria? Olha, a minha experiência, tem muita gente boa no Congresso. Às vezes a gente faz um julgamento prematuro, mas eu vi pessoas boas tanto do lado da direita como da esquerda ideológica. Eu tinha embates ideológicos, mas respeitando. E tem dos dois lados. Mas também tem parlamentar que é mais fisiológico. E a fisiologia, ela perpetua esse parlamentar. A ideologia não. A fisiologia perpetua. Muitas vezes, e aí entra numa das primeiras atitudes do governo do Lula, aumentar o número de ministérios. Quando o Bolsonaro assumiu e botou de forma técnica o controle do ministério, ele acabou a cultura de ministério com porteira fechada. MDB era dono da infraestrutura e lá da Sudene, todos os órgãos lá, comunicações do partido do Kassab, o PP cuidava da saúde. Cada partido tinha o seu ministério de preferência que preenchia de cabo a rabo. Né? Isso volta e vai acontecer da gestão, a forma como foi feito. E mais ministérios ainda. E mais ministérios. Então, o Bolsonaro quebrou um paradigma. A gente tem críticas, eu sou amigo pessoal dele, foi tomar café lá em casa, mas em alguns momentos ele errou. A gente sabe disso, não vou colocar aqui, mas como gestão, como gestão da nossa máquina pública foi muito boa. Tarcísio fez muitas entregas, a gente viu ali o Rogério Marinho, que foi depois para o evento regional. Tem chances de ser o presidente do Senado? Nós esperamos, eu acho que para o Brasil é bom mudar. A gente não pode botar, independente do Rodrigo Pacheco, que só foi eleito para tirar a Dilma, ele concorreu com a Dilma, assim... vamos tirar a Dilma, vota no Rodrigo Pacheco. De repente tem gente que até estava querendo que a Dilma ganhasse agora. Nesse momento, pelo menos ela era declarada, não era mesmo. Mas eu acho que nós temos que mudar para, assim, todo mundo aqui é democrático. Eu sou militar, mas eu quero uma democracia que funcione. Mas eu tenho uma frase no Congresso, democracia só funciona com pessoas honestas. Se não for com pessoa honesta, a democracia é um sistema ruim, porque você não consegue corrigir a democracia. E eu falo agora do desequilíbrio do judiciário. Não, é fora das 4 linhas. Bolsonaro, dentro das 4 linhas, foi respeitar e o outro lado não respeitava. Democracia então, só com pessoas honestas. Fica difícil também impingir que os manifestantes são antidemocráticos, porque ali estão pessoas honestas. Ô, coronel, eu vou dar uma paradinha, se o senhor me permite. É uma paradinha rápida e a gente já volta e daí vamos falar um pouquinho sobre a Defesa Civil que o senhor vai comandar no governo de Jorginho Melo. Gente, nós vamos parar rapidinho, já voltamos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Logo, logo estamos de volta.
Continuamos aqui na Record News, no Conexão ND. Eu estou recebendo o deputado federal Luiz Armando Reis, o coronel Armando, que será o nosso futuro secretário da Defesa Civil. O senhor ficou surpreso quando foi convidado pelo governador eleito Jorginho Melo? Surpreso não fiquei, porque ele já havia me falado: Armando, você é um cara que eu quero trabalhar com você. Ele viu o resultado da eleição e me pediu um currículo. E eu apresentei o meu currículo. Pela minha formação militar, e eu atuei em segurança pública, sou da Comissão de Segurança Pública lá em Brasília, tenho expertise, dei aula nessa área. Eu coloquei: olha, Jorginho, as áreas que eu tenho mais afinidade, estou dizendo, é a área de segurança pública e também a defesa civil, que eu já tenho curso, já atuei na área privada, inclusive com defesa civil. E fiquei ali aguardando. Ele falou: Armando, a partir de 1º de dezembro, a gente vai anunciar os nomes. E aí eu fiquei esperando e ele me chamou. Aí disse: Armando, eu quero que você me dê uma resposta. Eu vou te convidar para ser secretário de Defesa Civil. Eu quero a resposta agora. Eu falei: tá bom, aceito. Só falei que eu era suplente, mas aceito, vamos trabalhar. E aí, quando ele anunciou, eu já tinha tido uma conversa preliminar com ele, né? O senhor, agora no intervalo a gente conversava e o senhor já está vendo e já está acompanhando os problemas que a última enxurrada aí se abateu, os problemas que se abateram em Santa Catarina, com pontes, com estradas. Agora, para retomar isso, o senhor vai precisar de recursos. E os recursos virão de Brasília. O senhor acredita que vai ter dificuldade pelo fato de Santa Catarina ter se posicionado sempre como um estado conservador, aonde Bolsonaro obteve 2 grandes eleições e lá agora está o PT? Olha, eu não acredito nisso não, porque, na verdade, tem certas áreas que você não pode usar politicamente. Eu acho que a Defesa Civil é uma área que ninguém pode usar politicamente. Você tem que fazer um trabalho de prevenção, um trabalho de assistência, que é a ajuda humanitária posterior, e isso independe da nossa ideologia. É óbvio que vai mudar o secretário, e quando o secretário é conhecido, eu conheço o coronel Alexandre Lucas, é da PM de Minas Gerais, a gente já tem uma relação até parlamentar, eu tinha, já conheço, mas eu acho que a estrutura de uma área técnica não se muda sem correr um grande risco de causar uma solução de continuidade. Então, eu acho que vai haver uma mudança transitória normal lá em Brasília. Existe um Conselho Nacional que se reúne dentro dessas áreas e isso tem repercussão. Qualquer enchente ou situação de calamidade tem uma repercussão nacional, é coberta, e qualquer governo que não atuar positivamente, ele tem uma queda de popularidade. Eu acho que não vai acontecer isso. A gente, claro, vai ter uma certa dificuldade, mas isso também não conheço ainda o orçamento como ficou, porque a Defesa Civil tem 3 etapas. A primeira etapa é a limpeza do local e o restabelecer serviços essenciais, queda de luz, telefone e água, você vai restabelecer, limpar, e ajuda humanitária. Essas 2 são muito rápidas e vem recurso, são ações que depois que o município faz a FID, é reconhecido ou pelo Estado ou pela área nacional, o recurso chega, às vezes não tão rápido, mas ele chega. Mas a parte que há um levantamento do prejuízo, como pontes que caíram, estradas afetadas, desbarrancamento, isso exige um projeto, às vezes, para você acertar. E esse projeto leva um tempo. O município cadastra o dano, tira a fotografia com georreferenciada, indica ali a identificação e aí remete para Brasília. Tem muita situação que casas caem, você tem que reconstruir casa e no primeiro momento você não chegou nos lugares. Eu tive ontem em São João Batista, acompanhando as pontes que caíram. Ontem à tarde eu fui visitar, estive lá com a Defesa Civil, visitei algumas pontes que caíram. Vai ter ponte lá que vai ter vão de 80 metros. Isso não é uma obra simples, é uma obra complexa que vai ter que ter apoio tanto do governo federal, mas aqui a atuação da Defesa Civil ela é transversa, ela vai ter que trabalhar. Isso já estamos acertando. Trabalha com a Secretaria de Infraestrutura, trabalha com assistência social, porque às vezes você tem que recuperar a casa, trabalha com a Secretaria de Saúde. Então é uma área que é transversa
com outras secretarias. Eu espero que eu tenho certeza que aqui no governo do Jorginho nós vamos estar muito alinhados e com o governo federal nós vamos contar com a vontade que eu acho que é necessária, é uma obrigação do governo nos apoiar. Mas no primeiro momento, eu sei como era a gestão do Tarcísio, a dificuldade em ter recursos para a infraestrutura. A Santa Catarina sofre muito com as nossas BRs, que estão numa situação assim, que precisam ser duplicadas, uma manutenção maior. Nós sofremos durante o governo Bolsonaro, quer dizer, um governo que era da nossa situação, e vamos ter essas dificuldades. E o risco que nós corremos dentro dessa situação foi que, com o desbarrancamento lá da Serra da BR-376, a nossa deslocamento de norte para o sul, para vir ao litoral, a BR-376 fechada, tinha que descer pela C-16 e entrar pela 470, que já é uma rodovia... Uma loucura. E todo o trânsito ficou por ali. 282 também fechou, houve desbarrancamento. Quer dizer, as nossas serras, a gente tem que ter uma atenção permanente, a Serra do Rio do Rastro, a Serra do Corvo Branco, a Serra Dona Francisca, lá perto de Joinville. Então, a gente tem que também, nas medidas preventivas, pensar na conservação dessas nossas rodovias. E aí que eu quero entrar, coronel, eu quero entrar exatamente nisso. Santa Catarina é propenso a ter esse tipo de problema. Sabe? E daí a gente começa a ter rodovias interrompidas, a gente começa a ter uma série de dificuldades, focando exclusivamente nisso. Contra a natureza não dá para brigar, mas dá para se preparar. Preparação se chama prevenção. Sim. Não há prevenção de, pelo menos, pô, aqui esse morro aqui pode, numa chuvarada, pode cair, isso aqui a gente tem que tomar um determinado cuidado, vamos preparar aqui essa via já para ter um desvio, caso aconteça, porque isso não existe. Olha, já existe de certa forma, mas a magnitude do que acontece às vezes, o Estado não chega com essa antecedência que seria necessária. Então nós temos as barragens, nós temos 3 barragens em execução, mais 2 ali vão ser preparadas mais barragens, que vão reduzir o fluxo da montante para jusante dos rios no momento que há uma maior chuva. Essa vez a chuva não pegou a área lá de Blumenau para cima, ela ficou aqui no litoral. A área mais afetada foi a área do nosso litoral, a parte de cima, oeste está com estiagem, não houve tanta necessidade. Mas a gente tem que ter cuidado com as barragens, já tem mais barragens para ser construídas. Os radares meteorológicos, Santa Catarina tem 3 radares meteorológicos, um em Araranguá, um em Chapecó e o outro mais, acho que em Lontras, e tem um para ser instalado em Joinville. E hoje eu fui lá conversar com o gerente da área de meteorologia. Nós temos também a possibilidade do Morro da Igreja, tem um radar ali que é reserva, e em Fraiburgo tem um radar russo também que pode vir a melhorar o sistema. Então, daí cobre todo o estado. E vão ser instalados mais radares. Então, um em Araranguá também. Então, nós temos assim uma proteção de radar para a parte hidrológica. Nós temos ali também a parte meteorológica. A parte hidrológica, que controla os rios, tem um outro setor com empresas terceirizadas que vão fazer uma avaliação. Então, já há uma cultura da prevenção. Só que a gente quer, e o Jorginho quer mudar o nome para a Secretaria de Prevenção e Defesa Civil. Uma das orientações que eu recebi é buscar ao máximo trabalhar com a prevenção. Uma das limitações da Defesa Civil, diferente do Exército, que é a minha origem, o Exército tem 3 características que são muito boas para a gente. É uma cadeia de comando, o material que dispõe, viaturas, material e pessoal. A mão você tem isso. A Defesa Civil, ela não tem pessoal na mão. Quando a gente vai trabalhar para a Defesa Civil, o que nos falta é pessoal. O material até você consegue arrumar, mas falta pessoal para isso. Então, eu estava já conversando ali hoje na estruturação, os bombeiros militares já estão divididos em toda a nosso estado. Cada batalhão tem uma razão de ter a sua colocação. A gente tem ideia de trazer mais cedo os bombeiros para atuar junto da Defesa Civil. Já é uma missão. Aí nós poderemos fazer limpeza de rio, limpeza de bueiro, contando com a estrutura dos bombeiros antes. O que a gente vê normalmente é o bombeiro também não atuar preventivamente. Ele atuar no momento do desastre. Mas a gente tendo essa tropa, isso eu quero discutir ainda
dentro do governo e também com o futuro comandante dos bombeiros, para a gente ter parceria. E, por outro lado, nas Forças Armadas, a gente também encontra, eu não sei se você conhece o Centro da Defesa Civil, como ele é estruturado, estrutura para várias agências trabalharem em conjunto. Então, a gente pretende utilizar também as Forças Armadas dentro da disponibilidade para ser mais ágil. Eu atuei nisso, eu comandei Tubarão por 4 anos, uma cidade que teve uma grande enchente em 74. Lá em Joinville, a minha rua tem área de enchente, a gente conhece ali aquela região e o batalhão atua lá. Em Blumenau, principalmente em Blumenau, o batalhão está ligado à Defesa Civil pelas enchentes de 83 e 84. Então, eu acho que a gente vai fazer um plano diretor, um plano de ação que priorize as ações preventivas, sem descurar das outras. Isso vai pela formação da mentalidade de defesa civil, tanto na escola, já existe um programa de defesa civil na escola, como no próprio cidadão, como ele proceder em relação à defesa civil. A gente viu entre as mortes que tiveram aí, infelizmente, fatalidade de pessoas que passaram perto de um cabo de energia que se rompeu durante a coisa e acabou matando 3 pessoas. Quer dizer, a gente tem, assim, condutas para tentar orientar o cidadão também, agindo preventivamente. Coronel, o senhor então vai marcar a sua gestão pela prevenção. A prioridade deve ser essa, prevenção. O resto você vai estar preparado, mas você vai ter que ter prioridade para as ações preventivas. E aí nós vamos ter que fazer ações. A Defesa Civil tem 20 coordenadorias no Estado, com um representante, mas esse representante tem que mobilizar as prefeituras da região. O que acontece nas ações de defesa civil é que, normalmente, o elemento da prefeitura é um acumulador de função, não sabe preencher a documentação e, na hora que dá um problema, é uma crise geral. Que aí o prefeito tem que ir, todo mundo tem que ir. Então, a gente atuando preventivamente, com orientações, e aí pedindo à prefeitura, todas as prefeituras têm uma Secretaria de Infraestrutura que levantem as áreas de risco, que a gente possa ter cadastrado isso antes para agir. Isso vai na autorização de obras, vai na parte do IBAMA, também na parte da licenciamento para construção. Então, essa ação preventiva, ela não será só na Defesa Civil, mas vai absorver outros órgãos, que é necessário. E, principalmente, as prefeituras estarem mobilizadas junto. Eu lembro no governo Raimundo Colombo, na gestão Raimundo Colombo, ele investiu muito na Defesa Civil. Ele, inclusive os radares, 2 radares, ele trouxe para cá até para fazer uma cobertura mais ampla em todo o estado, que é uma política de prevenção. No governo Moisés, ele manteve, ele também expandiu um pouco. Qual é que vai ser a tônica do governo Jorginho com o seu comando? Bom, primeiro assim, o governo Moisés, ele tirou o status de secretaria da Defesa Civil e colocou como um órgão anexo ao gabinete do governador. Daí perdeu força. Perde um pouco de força. Isso eu acabei de passar lá na sede do PL, conversei com o Moisés, ex-prefeito de Luzerna, que está coordenando a reforma administrativa, e a Defesa Civil vai voltar a ser uma secretaria independente. Isso não quer dizer que é coisa, mas nos dá força para atuar junto às outras secretarias. Até no campo orçamentário, sim, né? E também atuar junto às outras secretarias. Não depende tanto do governador para a gente poder atuar. Isso nos fortalece. Então, essa mudança será feita, embora o Moisés, o governador, seja bombeiro militar, essa decisão acabou tirando um pouquinho da força da Defesa Civil. E a gente eu estou estudando o organograma lá que tem hoje da Defesa Civil, falei lá, nós temos que mudar um pouquinho aquele organograma, nós não temos ali muito engenheiro para fazer planejamento de obras. E já que a gente vai atuar com prevenção, nós temos obras a serem feitas, então a gente vai mudar um pouquinho. Até para evitar problemas futuros. Para evitar problemas, a gente vai fazer algumas mudanças. Isso está em fase embrionária, mas eu desde que eu fui anunciado na segunda-feira, eu já comecei a ficar ali na Defesa Civil, participei depois de reuniões, lá em Brasília também, conversei com o secretário nacional de Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas, de Minas, ficamos conversando 1 hora após a reunião. Hoje eu fui de novo na Defesa Civil, eu tenho participado ali, claro que respeitando o secretário Davi, o atual secretário e a equipe dele, mas buscando me informar para que a transição, que em 1º de janeiro a população esteja segura, que a gente vai enfrentar um período onde tem mais chuvas, tem mais problemas, que não haja solução de continuidade. E as medidas preventivas não serão todas de imediato. A gente vai fazer um plano para, paulatinamente, a gente poder
atuar preventivamente, com uma racionalidade, vamos dizer assim. Porque estiagem também é um trabalho da Defesa Civil, que é lá no Oeste um grande problema. E nessa área eu tenho experiência. Eu comandei Crateús no Ceará, eu distribuí água para 51 municípios do Piauí e do Ceará. Eu sei o que é o problema da falta de água, é um problema grave. Assim. Aqui, quando a gente tem falta de água, a gente não tem a mesma falta de água no Nordeste. Aquela dimensão da falta de água lá no Nordeste, a gente entrega 20 litros de água por pessoa, por dia. Aí você pega 20 litros de água para uma pessoa, uma família de 3 pessoas, 60 litros. Vão lá, pegam a água e levam. Com essa água, eles têm que tomar banho, têm que preparar a alimentação, lavar a louça, lavar a roupa, usar para sua higiene pessoal, beber e ainda usar no banheiro. É muito pouca água. Uma descarga num vaso sanitário normal é quase 20 litros. Então, você imagina a dificuldade. E ali entra, como é que eles vão ter plantação? Como é que eles vão dar água para um animal, para uma vaca, que é a pessoa... Nós aqui temos muito a microagricultura. E nós temos água para a microagricultura. Mas lá não tem. Nem para animal doméstico você dá água para consumo humano. E aí eu brinco assim com as mulheres. As mulheres todas têm cabelo grande. Põe uma mulher para tomar banho, quanto de água ela leva para lavar o cabelo? Cabelo grande. Eu brinco com a minha mulher. Então, a realidade da seca no Nordeste é diferente da nossa. Ela causa prejuízos, mas você não tem que mudar a sua qualidade de vida como aqui, como eles têm que fazer lá, entendeu? Então, a chegada da água no Nordeste foi uma libertação. As pessoas foram libertas ao poder abrir uma torneira e deixar a água correndo. Aqui nós vamos resolver esse problema também. Preventivamente, tem que fazer açudes, tem que ver como estocar água, mas são coisas que a gente vai planejar também. Coronel, lamentavelmente terminou o nosso tempo, eu já estava até lhe fazendo sinal. Não, eu já tinha visto. Para não querer lhe interromper, mas já lhe interrompendo, agradecendo a sua presença aqui no Conexão, lhe desejando felicidade, já aproveitando um belo Natal, um Natal iluminado ao senhor, à sua família, que um ano de 2023 nos traga belas e ótimas notícias e conte conosco no seu trabalho como secretário da Defesa Civil. Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço a você a oportunidade de estar aqui e quero render minha homenagem. Você é um dos poucos jornalistas que hoje em dia eu ainda acredito. Muito obrigado, isso me lisonjeia. E a vocês, um abraço grande e a gente volta terça-feira que vem com mais um Conexão ND. Beijo!